Olá pessoal, estamos de volta com a nossa disciplina de estágio supervisionado 3 e continuando aos nossos estudos na unidade 4, nós vamos tratar do tema escrita científica na área de química e a gente escolheu para fazer essa atividade de escrita científica o relatório de estágio. Nesta aula nós faremos uma breve introdução, comentaremos sobre os trabalhos acadêmicos, a composição desse trabalho, são os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, e por final, dar uma ideia geral de como formatar o relatório de estágio supervisionado. E o que vem a ser o estágio? Então, esse estágio nada mais é do que você fechar o ciclo das atividades desenvolvidas em sala de aula, das atividades teóricas, fazendo a complementação prática. Esse estágio, o estágio ele é uma atividade de quase todos os cursos, em que ele é obrigatório. Na licenciatura, ele realmente é obrigatório para todos os cursos. E ele representa o momento onde as habilidades práticas necessárias que o aluno vai apresentar ou vai desenvolver essas atividades ou fixar essas atividades dentro da sua profissão em que ele escolheu, em que ele priorizou para a sua realização profissional. E o que é que vem a ser o relatório de estágio supervisionado? É uma estrutura de um documento acadêmico em que você vai fazer um relato de toda a experiência, de onde se iniciou o estágio. E nesse caso o aluno vai produzir conteúdos, esses conteúdos que foram trabalhados dentro do campo do estágio. Dentre eles, vai fazer a descrição, ele pode comprovar a sua efetivação. Essa comprovação pode ser por documentos, planos de ensino, plano de aula, fotos, ou imagem ou vídeos de alguma atividade que ele desenvolveu dentro do campo de estágio. No caso, na licenciatura em Química, esse estágio está inserido dentro de uma instituição de ensino. Então, isso que vai ser o relatório de estágio, é relatar realmente o que o aluno fez, o aluno estagiário fez, para concluir, para aprimorar suas habilidades, relacionando teoria com a prática. E para que serve um relatório de estágio supervisionado? Como a gente já falou, o aluno ele vai criar um documento das suas experiências que foram vividas, dentre as disciplinas de estágio, como atividade acadêmica, as ações realizadas por ele dentro das instituições de estágio, ou as soluções que ele propôs para algum determinado problema. Ele também vai fazer um balanço sobre esse momento do estágio, e ele é um registro geral em que o professor, o supervisor, vai fazer essa avaliação, e ele vai fazer essa interação com o aluno, ele vai dar um suporte ao aluno, ele vai dar uma voz ao estudante. Isso vai servir de parâmetro para ele conduzir como profissional quando estiver fora da instituição. Como fazer um relatório de estágio supervisionado? Como o próprio nome diz, você vai relatar. Então, você vai fazer um relato profundo de todas as atividades desenvolvidas. Para isso, não precisa deixar para fazer no último momento, ou seja, a cada dia, a cada etapa do estágio, das atividades, a gente vai registrando. Esse registro não pode ser algo num instrumento bem elaborado, pode ser algumas folhas do caderno, pode ser criar um próprio arquivo no computador. Então, é bem simples fazer esses relatos. O importante é que no final a gente componha todas essas ideias, todas essas anotações e crie um corpo de texto bem estruturado, seja de fácil leitura, para que o avaliador supervisor possa fazer a sua avaliação. E se o ambiente de estágio permitir, você pode fotografar, você pode construir vídeos, e outros materiais estruturados, que vai dar suporte aos seus argumentos dentro do seu relato do estágio supervisionado obrigatório
da licenciatura em Química. Como é um relatório de estágio, é um trabalho acadêmico, e todo trabalho acadêmico, como a gente sabe, tem que seguir regras, tem que seguir normas. Essas normas do relatório de estágio também são normas regidas, né, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, nós temos várias normas que vão dar suporte, né, à estruturação desse relatório de estágio. A gente cita aqui algumas, com foco, né, na NBR 10.719/2015, que fala realmente do que é o relatório técnico e ou científico. Tá? Ele está no item Informação e Documentação, e como você vai apresentar. Além de que a gente tem informações para referências, para numeração de progressões, para elaboração de sumário, tá? Além de apresentação de trabalhos acadêmicos. Então, esse campo aqui de normas da BNT, a gente segue para a gente construir um trabalho científico, e nosso trabalho científico, nosso trabalho acadêmico, é o relatório de estágio supervisionado. E como roteiro para apresentação, a gente tem a estrutura gráfica, que é a estrutura física que nós vamos ver. Essa estrutura ela se compõe de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Além de que as normas vão indicar fontes, vão indicar margens, espaçamentos e paginação, como fazer o parágrafo, indicativo de seções, como indicar tabelas, quadros, figuras, ilustrações, fotos, etc. Além dos elementos pós-textuais, anexos, apêndices, sumário, índice, aqui são alguns exemplos. Então, todos esses itens que a gente está colocando aqui como exemplo, tem NBR para fazer a sua orientação, tá? Para a gente fazer uma coisa que seja produzido dentro dessa estrutura de trabalhos acadêmicos, seguindo as normas, tá? Que fica mais fácil para o nosso avaliador supervisor fazer essa leitura e entender o que você quer dizer. E ele segue uma estrutura básica. A gente tem a parte externa, que é uma capa, ela é obrigatório. Essa capa pode vir colombada ou não, ela é uma item opcional. E a gente tem, em seguida a capa, a gente tem os elementos pré-textuais, como folha de rosto, folha de aprovação, resumo na língua vernácula, resumo na língua estrangeira. Isso aqui são itens obrigatórios. Tá? E um sumário. O sumário também é um item obrigatório. Então, aqui são elementos pré-textuais, ou seja, vêm antes do texto. Como elementos textuais, a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E os elementos pós-textuais, a gente tem referências. Lembrando que nessa figura, a gente tem em negrito, tá, os itens que são obrigatórios. Tá? Mas se a gente, por exemplo, precisar aqui de anexar, fazer anexo, tá? Ele é opcional, mas a gente pode anexar, tá? Alguns itens, alguns trabalhos produzidos, planos de ensino, a gente pode colocar como anexo. Mas se a gente seguir essa ideia que está apresentada aqui e as normas da ABNT, a gente constrói o nosso relatório de forma bem estruturada. Aqui a gente tem um exemplo de capa. Tá? A capa, ela, assim como todo o corpo do trabalho, eles vão ter 3 centímetros para o espaço superior e esquerda e 2 centímetros para direita e inferior, dentro da folha. Tá? O título aqui no centro, nome da instituição, aquele cabeçalho, né? Nome completo do autor ou autora. Tá? Então aqui a gente tem uma ideia de como construir uma capa. Na sequência a gente tem um exemplo aqui de folha de rosto. Tá? Um exemplo também bem prático. Serve para vocês como suporte para construir a folha de rosto do trabalho de vocês, assim como esse exemplo da folha de aprovação. Como é um trabalho acadêmico que vai ser avaliado, a gente deu como sugestão aqui a folha de aprovação. Aqui, bem aqui nesse item, a gente faz o seguinte: este relatório foi julgado adequado para a obtenção da terceira nota da disciplina estágio 3, no curso de licenciatura em Química no IFMA-MTC. Aqui é só um exemplo, tá? Local e data, os professores que vão avaliar o relatório dos queridos ou das queridas alunos, futuros colegas de trabalho.
Então, aqui um exemplo de folha de aprovação. Dentro dos elementos pré-textuais, é interessante a gente ainda colocar o resumo, né? O resumo ele é escrito em apenas um parágrafo, no máximo 500 palavras, sempre na terceira pessoa do singular, em que ele tem ele condensa, né? Faz um histórico breve do trabalho. Ou seja, nesse resumo a gente tem uma introdução, fala a introdução, o objetivo e a nossa conclusão, tá? Dentro desse resumo, tá? Além do que ele vai ter palavras-chave no final, que eles dão esse chamamento para a estrutura de quem vai ler o nosso trabalho. E é interessante também que uma versão do resumo seja escrito em inglês. Aqui a gente tem um outro exemplo de elementos pré-textuais, que é listas e índices. Só se for necessário, por exemplo, listas, ela funciona como um sumário para figuras, gráficos, tabela. Então, se a gente tiver muitas figuras, gráficos, tabela, a gente pode fazer uma lista para facilitar o entendimento do leitor. O índice também, ele lista palavras ou frases, né, segundo algum critério. Esses critérios estão na NBR 6027. Tá? E ele vai trazer informações contidas no texto, tá? Para que se localize informações contidas no texto que a gente vai escrever. Eu acho que nesse nosso caso a gente não precisa de índice, mas se a gente tiver figuras, gráficos, tabela, a gente precisa fazer aqui uma lista para facilitar o entendimento do nosso leitor. Ainda como elemento pré-textual, a gente tem um sumário. Esse sumário ele é obrigatório e é interessante a gente construir ele de forma bem calma para não errar quando a gente estiver fazendo as divisões das seções, não escrever numeração errada, que a gente pode trocar e isso vai atrapalhar, né, o nosso leitor. E esse sumário ele é regido também pelo NBR 6027/2012. Aqui nesse sumário, nesse exemplo, a gente pode verificar aqui o que são elementos textuais. O textuais começa aqui da introdução até a conclusão, os elementos pós-textuais, que vai de referência se a gente usar glossário, apêndice e anexo. A gente vai colocar aqui como exemplos pré-textuais. Os elementos textuais são a parte mais interessante do trabalho, porque a gente vai colocar todas as informações importantes sobre o estágio que a gente realizou. Tá? E mostrará também as nossas reflexões, né, que a gente, nosso comportamento, nosso entendimento em cada etapa. Então, ele se compõe da introdução. Essa introdução ela faz uma fala prévia, né, sobre o que será abordado no trabalho, e depois a gente faz uma fundamentação teórica. Então, nessa fundamentação teórica, a gente vai levantar, né, as hipóteses sobre os historiadores, né, os pesquisadores da área, sobre o campo de estágio na licenciatura em Química. Tá? Então, ele vai fornecer informações importantes também sobre a área do estágio, tá? O local onde o estágio está sendo realizado, informando também suas atividades, tá? Além de fazer um breve histórico do tema. Nesse item também, a gente, após a introdução, a gente tem que frisar sobre o objetivo do estágio. Esse objetivo ele pode ser formado em apenas uma fase ou por meio de parágrafos. Tá? Ele pode também ser construído como objetivo geral ou objetivos específicos, pegar o geral e subdividir. É interessante também fazer nessa forma. E os elementos pós-textuais são aqueles após o texto, né? Como o próprio nome diz, são elementos, itens pós-textuais. Tá? A gente vai, se a gente precisar informar alguma estrutura, alguns trabalhos que vai contribuir de forma significativa, né, para a aprovação desse estágio, para facilitar a compreensão do leitor que vai avaliar, ou até para a nossa própria compreensão do que a gente fez durante o relatório, a gente vai fazer a indicação desses elementos, né, na forma de anexo, ou glossários, ou de referências. As referências, no caso, elas vêm antes. Então, o anexo são elementos. Dentro desse item anexo, que ele é opcional, você pode incluir os documentos produzidos, como frisamos antes,
os documentos produzidos, tipo planos de aulas, fichas catalográficas, imagens, fotos. Tá? A gente pode fazer essa inclusão nesse item chamado anexo, que vai dar suporte, né, para a estrutura do nosso relatório de estágio. O glossário é um item que vai servir para sanar algumas dúvidas do leitor, tá? Quando a gente tem alguns termos técnicos ou expressões idiomáticas, né, de uma determinada área, que às vezes a gente acha que o leitor não tem essa capacidade de fazer a interpretação, que não é o nosso caso, mas se a gente achar necessário, a gente constrói esse glossário. Então, esse glossário ele vai contribuir para o entendimento do trabalho. E o item como formatar um relatório de estágio. Aqui a gente resumiu aqui uma regra geral, tá? Seguindo aqui a BNT. A folha sempre é tamanho A4. Como frisamos anteriormente, margem é 3 cm para a parte superior à esquerda e 2 cm para a inferior direita. Tipo de letra são as fontes Arial Times New Roman, então tamanho 12, sempre em cor preta. Se a gente usar expressões em outro idioma, a gente vai usar a forma itálico. Espaçamento do texto sempre 1,5, com paracitações com mais de 3 linhas. E o alinhamento ele é justificado. Neste slide a gente mostra uma sequência, né? Como ficará a sequência de folhas. Então a primeira folha é a capa, depois a gente tem a folha de rosto, que são os elementos pré-textuais. Aqui é só um exemplo, a gente vai colocar o que a gente achar necessário. Tá? E até o sumário, né? O sumário é importante, é obrigatório. Aqui essa cor meio rosa, a gente tem aqui o texto, tá? O corpo do texto. Finalizando o texto, a gente tem as referências, depois a gente tem os anexos e a gente tem a capa inferior, tá? Que é a capa que fica atrás do documento. Tá? Então, aqui a gente tem uma sequência, né, seguindo normas da BNT. E nesse slide a gente mostra aqui algumas referências que a gente pesquisou para montar esta aula. A imagem nos remete que para chegar a um objetivo a gente não tem que andar sozinho, a gente tem que ultrapassar os pequenos obstáculos, os pequenos objetivos até chegar a um objetivo maior. Tá? E sempre um ajudando o outro, é o colega aluno ajudando o outro colega aluno, é o professor, é a família, então sempre em parceria. A gente fica por aqui, a gente espera que com essas informações vocês construam o relatório de estágio de vocês de forma sucinta para que o avaliador tenha o entendimento da realização desse estágio de forma clara e precisa. A gente encerra a nossa participação na disciplina com esta aula, a gente vai avaliar, né, algumas atividades e a gente espera encontrar, né, vocês como profissionais, como agora como colegas profissionais em uma outra etapa. Até a próxima, um abraço, professor Luiz Carlos.